E nós gostaríamos de apresentar a nossa palestrante de hoje, doutora Reika Lopes. Ela é angiologista e cirurgiã vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, é médica hiperbarista, é ecocardiografia vascular e mestre formada pela Faculdade do ABC Paulista. E com salva de palmas para a doutora Reika, que é a nossa palestrante. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite em nome pela toda a diretoria da Unimed, mas principalmente em nome da doutora Eliane, que iniciou esse projeto para melhoria do funcionamento, não só da Unimed, mas eu acredito que, como esse curso ele vai ter abertura e essa educação continuada para toda a classe médica de Imperatriz, isso vai fomentar o conhecimento médico, melhorar os protocolos, seja no hospital da Unimed, seja nos outros hospitais que a gente tem na cidade. E eu queria agradecer principalmente ao público que está presente hoje aqui. Fiquei surpresa e grata pela quantidade de pessoas presentes para a gente. Como a Eliane colocou, aqui a gente vai funcionar como um facilitador. Esse é o terceiro módulo do curso de Educação Continuada. Então, a gente já teve o módulo de dor torácica, mais precisamente a parte de IAM com a Carlinha, AVC, e agora a gente vai tratar da parte de tromboembolismo pulmonar. Na verdade, vamos abordar um pouco nessa aula da parte do tromboembolismo venoso. Então, são patologias de importância clínica, pela a grande, digamos assim, parte de mortalidade. Tá? São patologias de urgência, então precisa que se tenha uma grande acurácia no diagnóstico e, por coincidência, no tratamento, são patologias que estão no bloco da fibrinólise. A Eliane fez uma escolha boa no bloco para poder, quem está acompanhando os 3 blocos, fazer um segmento no tratamento. E por que tromboembolismo pulmonar é uma patologia importante de ser discutida? Porque ainda é a principal causa de morte evitável no âmbito intra-hospitalar. Então, assim, não dá para a gente não pode desperdiçar conhecimento ou então desprezar o tromboembolismo pulmonar. Ainda é quem mais mata de forma evitável. Dá para se evitar o tromboembolismo pulmonar, tá certo? Então, só um adendo para conhecimento. O que seria o tromboembolismo? Então, é uma obstrução da artéria pulmonar dos seus ramos por coágulos que vêm da circulação sistêmica, seja, principalmente, ocorre mais por embolia dos membros inferiores, da parte proximal, mas também podemos ter embolia das câmaras cardíacas direita, tá certo? Cai na circulação pulmonar e causa embolia pulmonar. Por que é importante? Porque tem uma alta taxa de mortalidade. Eu tenho uma mortalidade em torno de 30% sem tratamento, e mesmo com paciente anticoagulado, eu tenho uma taxa de mortalidade de 2% a 8%. Isso, no Chester, agora de 2016, na última atualização, a gente ainda tem um percentual de 2 dígitos. Então, a mortalidade, somando mesmo os pacientes tratados com toda a tecnologia que a gente já tem hoje, ainda é em torno de 17% a 20% de mortalidade anual dos pacientes, né? 70% das autópsias mostram que nem foi diagnosticado o TEP, na verdade, passou despercebido. Então, a gente tem uma alta incidência de óbitos por TEP que nem se sabia, então, mal diagnosticado, tá certo? Por isso, mais uma razão, tem que lembrar que a doença existe para diagnosticar. Nas etiologias, de cara, o foco emboligênico principal são os membros inferiores. Mais de 70% dos casos vêm das TVPs proximais, praticamente a gente não tem embolia de TVP distal, tá certo? São patologias concomitantes, quando você tem TVP ou TEP, em 30% a 40% você tem os dois associados. As autópsias mostram que realmente a maioria vem dos membros inferiores, e os membros inferiores agora está aumentando a incidência por causa dos catéteres centrais e principalmente por causa dos catéteres centrais de inserção periférica. Aqui não é a rotina ainda nas UTIs, na rede hospitalar, mas fora, o PIC, ele é muito utilizado, a própria enfermagem
faz a inserção, é um catéter que é introduzido ou pela veia basílica ou pela veia cefálica, mas ele fica no trajeto e é locado igual um intracate, igual um catéter de acesso central, só que aí passa por todo o sistema venoso, o periférico e profundo e central, e isso facilita mais a formação de trombose, até mesmo mais do que os catéteres centrais. Tá certo? Então, aumentou-se a incidência de TVP nos membros inferiores com o aumento do uso do PIC. A fisiopatologia, né? Aqui eu espero que a aula seja proveitosa para todos, porque a gente tem uma heterogeneidade de grupo. Eu tenho os experts aqui da UTI, olhando para mim, qualquer dúvida eu já passo para eles, na raquete. Aí eu tenho alguns colegas médicos, outros recém-formados e uma turma de iniciantes. Então, eu espero que a aula seja proveitosa para todos. Vai ter algumas coisas mais basais, porque os meninos também vão precisar entender a fisiopatologia da doença. Tá certo? Então, o que é que acontece no TEP? Quando o trombo entra na circulação pulmonar, você vai ter uma alteração na parte de ventilação-perfusão. Tá certo? Inicialmente, quando tem a obstrução da artéria pulmonar, seja em que segmento for, a gente vai ter aquela alteração que a gente chama de alteração de espaço por aumento do espaço morto. Tá certo? Que é uma alteração na ventilação-perfusão. Só que, com o passar do tempo, você tem a produção de mediadores, serotonina pelas plaquetas, e isso faz constricção reflexa. Essa constricção reflexa também faz alteração de shunt. Então, a gente acaba tendo os dois mecanismos da alteração ventilação-perfusão, tanto a de espaço morto quanto shunt. Esses mediadores, eles são produzidos e fazem com que tanto promova broncoconstricção reflexa, como também promova a redução da produção do surfactante. Isso faz com que a gente tenha mais colapamento dos alvéolos. Podemos ter comprometimento cardíaco nos TEPs maciços. A gente vai ver essa classificação para frente. Mas, se vocês lembrarem bem da circulação, essa parte do TEP fica na pequena circulação. Então, quando eu tenho um êmbolo grande obstruindo a circulação pulmonar, aumentando a resistência pulmonar, hipertensão, levando a hipertensão pulmonar, quem vai sofrer é o ventrículo direito. Automaticamente, eu vou ter sofrimento cardíaco, comprometimento cardíaco por essa hipertensão. E nos casos mais graves, nos TEPs maciços, a gente tem o conhecido copo pulmonar. Eu vou explicar isso melhor na frente, porque tem as classificações para não ficar repetitivo. Mas na fase aguda, eu acho que a causa mais comum, copo pulmonar, quer dizer falência cardíaca, especificamente aqui no ventrículo direito, tá certo? Causada por patologia pulmonar, não por alteração cardíaca em si. Então, nos casos agudos, TEP é o mais comum, creio eu que no crônico deve ser DPOC, né, Ale? Então, é comprometimento cardíaco por causa de alteração pulmonar. E a gente tem em torno de 10% de infarto pulmonar só. Aqui vale lembrar, novamente, para revisar um pouquinho de anatomia, só 10% da circulação pulmonar é via, tá certo? A gente não tem a irrigação pulmonar via artéria pulmonar. Ali é para o sistema de troca gasosa. Então, a irrigação pulmonar predominante são pelas artérias brônquicas. Tá certo? É igual o fígado. A artéria hepática não é o principal nutridor. Quem nutre mais o fígado é a veia porta. Tá certo? É a circulação dupla. Por isso que a incidência de infarto não é tão alta. Nos fatores de risco. Para a gente ir para os fatores de risco, a gente não pode deixar, principalmente para os acadêmicos, de lembrar a clássica tríade de Vichot. Não à toa, o dia da trombose, 13 de outubro, é em homenagem bem merecida a Vichot, que é a data do nascimento dele, tá certo? Então, tem que lembrar o tripé do que pode causar trombose. Qual é a tríade clássica? Qual a tríade de Vichot? Tem que sair igual a ABC. Né? Então, lesão endotelial, tá certo? Então, se eu tenho uma lesão no endotélio do vaso, vai propiciar a agregação plaquetária, propiciar a formação de tromboativação da cascata da coagulação. Os estágios de hipercoagulabilidade, sejam eles primários, nas hipercoagulabilidade por trombofilias, ou mesmo nos secundários. E a estase venosa. Tá? Então, se você reduz, fica mais lento o fluxo sanguíneo, seja por que causa for, por estar acamado, por insuficiência venosa, você vai propiciar a formação de trombose. Então, todas as patologias,
tá certo? Que levam ao aumento da trombose, elas vão ficar dentro de um desses 3 parâmetros ou mais de um, tá certo? Agora, os fatores de risco. A gente tem os fatores de riscos primários, tá certo? Então, dentro dos fatores de risco primário, foi como eu falei para vocês, nós temos as trombofilias, que são as patologias hemáticas, hematológicas, que propiciam um aumento na coagulabilidade do sangue. As mais comuns são as 2 primeiras, fator 5 de Leiden e a mutação do gene da protombina, o famoso 20.210, tá certo? Mas isso não é uma ordem crescente, mas são as principais que estão aqui. As 2 primeiras, as mais incidentes, as SAFs, deficiência de proteína C e S, enfim, existe uma gama de trombofilias. Essas são as principais. Os fatores de risco secundários. Alguns a gente tem como evitar ou melhorar, tá certo? Outros não tem como abster todos, né? Mas então, aqui são os fatores de risco secundário que propiciam trombose. Por exemplo, gravidez e puerpério. É sabido, assim, proporcionalmente, se a gente for na mesma faixa, uma mulher jovem, na nossa faixa etária comum, ela estando grávida, ela aumenta em torno de 15% a chance de ter trombose. No puerpério, passar 20 vezes mais para uma mulher jovem na mesma faixa etária. O organismo, todo o sistema orgânico vai para... Eu vou sangrar, então eu tenho que me preparar para não sangrar. Vou ter o bebê, então tenho que recuperar. O organismo fica procoagulante, isso é natural. Por algum motivo, perde-se essa homeostase e a gente tem os desencadeamentos de problemas trombóticos nesse período, tá certo? Idade avançada, a pessoa anda menos, fica mais pela estase, mais ICC, similar a traumas, enfim. Anticoncepcional aumenta também, aumenta os estágios de coagulação. TEV prévio, porque você já fica, quem já teve TVP, já fica com leito vascular alterado, com refluxo, com estase também. A insuficiência venosa crônica, que são as doenças varicosas. Chega muito paciente, às vezes, no consultório, doutor, eu tenho varizes, isso aumenta o risco de trombose. Eu digo, aumenta, se você tiver realmente veias varicosas tronculares que desaguem em leite importante, nos leitos safênicos ou de perfurante importante. Aqueles vasinhos nutridores só, com telangiectasia, se o seu doutor disser que aumenta a trombose, é porque ele quer ganhar o seu dinheiro lhe tratando. Pode dizer outra coisa, mas não que isso aí dá trombose. As tromboses na insuficiência venosa são aquelas varizes calibrosas, que parece cacho de uva, que deságua diretamente numa safena, seja pava, seja magna. Por quê? Porque você pode ter tromboflebite e tromboflebite ascendente, levando a trombose do sistema venoso profundo. Neoplasias, a gente sabe que está aumentado a parte da coagulação. Cirurgias prolongadas, acima de 30 minutos. AVC, imobilização e obesidade também. Então, se a gente tem que pensar nesses fatores de riscos e ir associando, porque todos os scores que a gente usa para fazer tabela de risco, por exemplo, fazer uma profilaxia, o risco é baixo, o risco é intermediário, o risco é alto. Então, vão ser usados esses fatores de risco. Então, aí o pessoal faz as regressões logísticas e cada fator de risco desse vai ter uma pontuação diferente. Esse tipo de tabela não é para decorar. A gente tem que usar massa encefálica para raciocinar. Isso aqui vai ter tabelas específicas, você só faz a contagem e interpreta as tabelas, tá certo? Mas esses fatores de risco vão ser usados em todas as tabelas, seja qual for ela, para profilaxia, tá certo? Imputando o valor categórico para cada um, que tem mais frequência de dar TVP. Coloquei um videozinho aqui só para associar. A aula é de TVP, de tromboembolismo pulmonar, mas como tem uma associação entre as duas patologias... Se você for imobilizado por um período longo de tempo devido a cirurgia, gravidez, doença ou viagem, você corre o risco de desenvolver trombose venal profunda, ou TVP, uma condição em que os coágulos de sangue se formam numa veia profunda do corpo, normalmente a perna. Diferente das artérias, que contam com o coração para forçar o sangue através delas, as veias transportam o sangue com a ajuda de contrações musculares enquanto você se move e caminha. Veias também são válvulas que evitam que o sangue flua de volta e se acumule nos braços e pernas. Quando você está imobilizado por um longo período, sua circulação venosa se torna mais lenta. Como resultado, fatores coagulantes no sangue podem fazer com que o sangue em movimento lento se acumule, formando um coágulo sanguíneo ou trombo. Esta condição é chamada de trombose venal profunda, ou TVP.
Sintomas comuns de TVP são inchaço da perna ou de uma veia da perna, dor ou sensibilidade na área, aquecimento crescente da pele e pele avermelhada ou descolorida. Em alguns casos de TVP, um coágulo pode se deslocar da veia profunda e entrar na corrente sanguínea. O coágulo viaja da veia profunda da perna, através das veias do abdômen, até o coração, e finalmente se aloja na artéria pulmonar ou suas ramificações, bloqueando o fluxo de sangue aos pulmões. Esta condição, chamada embolia pulmonar, é muito séria e pode danificar permanentemente uma porção do pulmão. Se o coágulo for grande ou se houver muitos coágulos, a embolia pulmonar também pode levar à morte. Se você apresentar sintomas de embolia pulmonar, por favor, avise seu médico ou enfermeira imediatamente. Estes sintomas podem incluir perda de respiração, dor repentina e aguda no peito, uma sensação de aturdimento ou tontura, batimentos cardíacos acelerados ou irregulares, ou tosse que produz sangue. Para ajudar a prevenir trombose venal profunda e embolia pulmonar, seu médico pode pedir o seguinte: caminhe periodicamente para evitar que o sangue se acumule em suas pernas. Use meias de compressão e tome medicamento anticoagulante. Então, um resumo básico da inter-relação entre TVP e TEP, tá certo? Então, um resumozinho da parte clínica do que a gente encontraria na TVP e como ocorre essa embolia. A maior parte, como a gente já sabe, 70% a 90% das embolias vêm do membro inferior. Então, vamos começar agora o quadro clínico, especificamente de TEP, tá certo? Todo mundo, assim, na grande maioria das vezes, escuta que a tríade clássica do TEP, que eu vou ter dispneia, vou ter dor ao respirar e hemoptóicos, que são os escarros sanguinolentos. Então, a gente vê em frequência, tá certo? Quem ganha, seja na parte de sintoma, que é o que o paciente sente, que lhe fala, é a dispneia em 80%, é o sintoma mais frequente, e a taquipneia associada em torno de 70%, é o sinal mais frequente. Então, 70% dos pacientes vão ter mais de 20 incursões respiratórias por minuto. Então, é um desconforto respiratório importante, não dá para passar despercebido, tá certo? O quadro clínico do TEP, né, do tromboembolismo pulmonar. A gente vai ter no quadro clínico, para destrinchar tanto a gama de sintomas, como de sinais objetivos que você vai, ao examinar o paciente, observar, tá certo? Como eu já falei, a dispneia e a taquidispneia são os preponderantes nos dois, é o mais frequente. Você pode ter a síncope, o paciente, a gente pode ter os quadros mais graves, onde o paciente ele evolui com choque, tá? Cardiogênico, inclusive, e aí pode chegar a ter tontura, síncope, a dor pleurítica, né? Inflamação ao respirar, o paciente sente dor. Hemoptóicos são os escarros sanguinolentos. Então, o paciente, quando ele tem um TEP e você tem a necrose do parênquima pulmonar associado, então, às vezes, quando ele vai tossir, vai eliminar parte de tecido necrótico associado com a parte de derrame pleural, que também tem sanguinolento, e elimina esse produto, que fica formado da parte da necrose pulmonar. A tosse, e óbvio que se o paciente já tem alguma patologia cardiopulmonar prévia, ICC, DPOC, ele vai exacerbar, tá? Então, mesmo alguém que já tem essas patologias, ele pode ter um TEP. Então, tem que se pensar. Não estou dizendo aqui agora que todo mundo saiu daqui, tudo que aparecer é TEP. Ainda é COVID, né? Tudo que aparecer é quase COVID, mas tem que pensar na patologia, porque se não pensar, nunca vai diagnosticar, tá? A gente tem taquicardia, né? O paciente, o que é que acontece no TEP? Então, você tem uma obstrução da pequena circulação, o sangue passa o êmbolo passa do ventrículo direito para a circulação pulmonar, e você tem uma redução da pré-carga, do retorno do sangue para o ventrículo esquerdo, e por tabela da pós-carga também. Então, o coração começa a tentar compensar essa redução de sangue, tá? E você tem taquicardia. Tanto é que a taquicardia ela é importante, porque ela vai mostrar o grau de choque que o paciente está tendo, que está em todos os scores.
E a depender da intensidade da taquicardia, aumenta-se a pontuação nesses scores, tá certo? Vamos ter uma quarta, podemos, a doutora Carla aí para quarta bulha, os galopes de vocês, prece histórica, histórica. Então a gente vai ter quarta bulha. Deus ausculte lá e diga que achou. Um aumento. Tá, esse aqui é mais tranquilo de saber que vai ter mesmo, porque a tricúspide, na hora da segunda bulha, realmente, pela resistência e hipertensão pulmonar, vai ser mais evidente, tá certo? Pode, naqueles casos mais graves do corpo pulmonar ali mesmo, pode ter até quarta bulha, ritmo de galope, e aí vai. Então, assim, no galope aqui não é como a Branca de Neve, que é para salvar, não. O galope aqui significa que a vaca está indo para o brecha. Agora, sinais de TVP clássicos, porque a gente pode ter associado, óbvio, estertores, paciente, como ele vai ter alteração no parênquima pulmonar, necrose de parênquima, você pode, derrame pleural também, você pode auscultar os estertores crepitantes, estase jugular, aqui no clássico você tem uma hipertensão de VD, você vai ter uma falha de câmaras direita, então vai ter uma ICC, então, turgência jugular, até parte hepática, edema, enfim, a parte de falência de câmaras direita. E cianose, quando já não está tendo trocas, nos casos mais graves, o paciente pode ficar cianótico, dispneico, precisando de suporte de O2. Tá? Então, são sinais e sintomas. Ah, só é encontrado no TEP todos? Não, mas é um conjunto. Você vai avaliar o paciente com o conjunto, com a história clínica, tá certo? E aí, já depois de ter uma noção do que a gente vai encontrar de sinais e sintomas no paciente, a gente tem scores, tá certo? O score de Wells, ele publicou o primeiro em 98, tá certo? Depois fez uma revisão simplificada em 2000. Só lembrando que score de Wells existe ele para TVP e para TEP. Para TVP hoje em dia está tão fácil você ter acesso a um ultrassom e fechar um diagnóstico clínico que a gente pouco vai usando hoje em dia mais scores. Facilmente você faz o diagnóstico de TVP hoje em qualquer hospital praticamente. É bem mais fácil. Agora, a parte de TEP é importante que se use ainda os scores. Ajuda bastante. O mais difundido é o score de Wells, tá certo? Então, olha, se vocês prestarem atenção, como a gente tem tanta parte de história clínica, como alguns sinais objetivos daqueles que a gente já citou, que existe no quadro clínico. E aí, esses scores, o Wells, quando você faz uma validação dos scores, você tem toda uma gama de características, você faz uma regressão logística e vê o que influenciou mais para saber quem leva mais ponto, que propicie realmente a me dar probabilidade real de eu ter um TEP. Então, quando eu faço essa somatória e dá só de 0 a 1, eu tenho em torno de 10% só de ser TEP. Então, eu já tenho que ficar com a pulga atrás da orelha e tentar pesquisar as outras patologias, tá certo? A intermediária, eu vou ter de 2 a 6, 30%. Quando for alta, aí você tem que ir fazer os exames complementares e ir atrás do TEP. É um paciente que não pode ser descuidado do hospital, não pode ser deixado ou mandado achando que é um ICC para fora, tá certo? Tem que se pesquisar melhor. Se vocês olharem bem aqui, ó, TEP prévio, 1,5. Quem tem o maior percentual? Sinais clássicos de TVP, tá? Porque já tem a possibilidade de você ter trombose, então é o que soma mais. E diagnóstico alternativo menos provável. O que é que ele quer dizer com isso? Que eu tenho mais chance de ser TEP pelo quadro clínico. Então, eu estou tendo hemoptóxico, estou tendo... Então, aqui eu já afastaria, que seria uma ICC, por exemplo. Por que eu vou achar que uma paciente de 30 anos, no pós-operatório, que chegou num PS, que está com jugular tuja, está cansada de espineca, tem um ICC? Não dá para pensar isso, né? Tá certo? Tudo bem que os últimos TEPs que eu peguei estavam na linha do Covid. Eu até disse pode, Covid pode. Mas, assim, existem algumas coisas que a gente não pode deixar passar despercebido. Esse aqui é o único critério, e o score de Wells, ele é criticado um pouquinho por causa disso. Porque esse aqui é muito subjetivo. Vai depender da expertise do colega que está lá no PS para discernir. Tá certo? Porque existem patologias que
que a gente vai até ver os diagnósticos diferenciais, que podem parecer com TEP, mas aí ele faz a avaliação do paciente, quando ele ganha 3 pontos, é porque ele acha realmente que não é nenhuma daquelas patologias, asma, broncoespasmo, DPOC, não é ICC, então faz uma exclusão de patologias prováveis, não são elas, porque ele está pensando que é TEP mesmo, aí é que ganha os 3 pontos. Então, existe algumas... Quando um score ele tem um valor tão alto em um dado subjetivo, isso dificulta um pouco na credibilidade dele. Então, o pessoal bate sempre no score de Wells, porque um ponto forte é esse, mas é um dos scores mais utilizados. Se a gente, em 2000, ele fez uma revisão e simplificou um pouquinho os scores. Ao invés de eu ter essas 3 categorias, eu passei até 2. De 0 a 4, e com dedímero negativo, tá certo? Eu tenho um score baixo e o dedímero negativo, TEP improvável. Vou pesquisar outra patologia. Agora, dedímero positivo e TEP e score com essa mesma pontuação, esses mesmos itens, maior do que 4, então eu tenho que pensar em TEP, tenho que começar a fazer o resto dos rastreios dos exames para TEP. Voltando, vai aplicar a score de Wells, é igual a escala de Coma de Glasgow, tá certo? Tem que estar ali no PS para todo mundo olhar, ninguém tem que estar aqueles 4, 5, 6, só não pode fazer igual, eu lembro que eu estava no PS, colega, e qual é o Glasgow? É 0, eu digo, esse aqui validou, em outro é o pós-mortem, entendeu? Então, assim, você tem que saber interpretar, você não tem que decorar, use a sua massa encefálica para coisa mais importante, tá certo? Aí os suíços, mais polidos, fizeram o score de Genebra, tá? Mas o score de Genebra, ele é um pouco mais organizado, você divide em fatores de risco, sintomas, não tem aquela mistura que está lá no do Wells, sinais, e aí você tem um score para dar a probabilidade clínica de ser TEP também, baixo, intermediário e alto. Então, cada hospital faz o seu protocolo de forma que ache que seja... O score de Genebra ele é utilizado também, tem hospital que aplica os dois. Aplica os dois, esse aqui ele é didaticamente mais organizado. Tá certo? E tem as percentagens também de CTEP. E aí, quando você chega num score alto, então você tem por obrigação de fazer toda a investigação para afastar a TEP. Tá certo? E aí, vamos para os exames complementares. Tá? Raio-X de tórax, o exame que tem toda a porta de PS. Né? Você está com um paciente tossindo, dispneico, com dor pleural, respiratório dependente. Então, eu tenho que, o mínimo que eu posso fazer para esse paciente é ter pelo menos um raio-x de tórax. Tá? E aí, assim, o raio-x de tórax ele é praticamente alterado em 90% dos casos. Então, às vezes, passa despercebido em quem não tem um olho bom no raio-x, mas a maioria, se você for olhar, vai ter alteração já no raio-x, tá certo? Tem aqueles sinais clássicos de TEP que a gente memoriza para a prova. Memorizem, às vezes cai em prova. Não é em prova, em residência e tudo, mas não são os sinais que são mais frequentes. Na verdade, são os menos comuns. Só são típicos pelo tipo de alteração que eles causam no raio-x. Mas o mais frequente a gente tem, ó, atelectasias e infiltrados pulmonares, que são inespecíficos, tá? Mas aí você vai, é uma somatória para poder pedirmos coisas que tenham uma sensibilidade e especificidade maior, tá certo? Temos derrame pleural também, porque quando você tem necrose pulmonar, você tem derrame pleural, inclusive hemático, e elevação da cúpula diafragmática. Continuando, agora vamos para os típicos. São os menos frequentes, mas tem que lembrar dos típicos, tá certo? Aqui, se vocês prestarem atenção, como é uma foto reproduzida, a imagem já não fica tão legal, mas o que é que você tem no TEP? O trombo grande, ele vem e oclui o lúmen da artéria logo no hilo pulmonar. Então, o que eu tenho para frente, a parte distal dessa oclusão, vai ficar com oligoemia, porque eu não vou ter aquela trama vascular, vai estar ocluída. Então, aqui, ó, desse lado aqui, perdeu-se a trama pulmonar. Aqui eu tenho um pouco de trama ainda vascular, mas você tem uma dilatação de vasos na parte proximal, antes da oclusão, e da oclusão em diante, você tem uma oligoemia. Isso esse sinal de Westmark, você pode ver tanto no raio-x, como também na artéria. Fica, a característica é similar. Bem, sinal de palha. Você tem a artéria
pulmonar descendente, com um trombo dentro, ela fica parecendo um divertículo, tá certo? Então, associem como quiserem memorizar, porque isso aqui é para memorização. São pouco frequentes de acontecer, mas então isso aqui é a artéria descendente, cheinha de trombo, fica mais evidente. Sinal de Hampton, ogiva de Hampton. O que é que acontece? Quando você tem uma oclusão do vaso, do pulmão, digamos que ele ocluiu nessa ponta, toda a parte distal a essa oclusão vai sofrer isquemia. Essa é a área de condensação de opacidade, geralmente é por necrose pulmonar, diferente da pneumonia. E a forma de apresentação também, porque você vai ter a parte mais distal, a base vai ficar na parte costofrênica, se for, e a parte central mais afilada. É como se fosse um triângulo invertido, sendo que a ponta fica para o pulmão, porque é o topo da artéria que foi ocluída, e a base, que é a parte onde você está tendo necrose pulmonar mais extensa, fica na parte periférica, junto à parte costal. Tá certo? E agora, doutora Carla, seu ECG. E o clássico Memorization S1, Q3, T3. Né? Então, assim, o que é que acontece basicamente no TEP que a gente tem de alteração? Uma hipertensão de forma aguda, tá certo? Nas câmaras direitas. O ventrículo direito, ele vai sofrer uma dilatação por hipertensão. O sangue não está passando, ele não está conseguindo ejetar. As artérias pulmonares nos TEPs maciços vai estar ocluído, então ele vai estar lutando contra uma grande pressão. Eu vou ter dilatação desse VD. Nos casos mais graves, até o septo interventricular ele se projeta contra o ventrículo esquerdo, até diminui ainda mais a luz do ventrículo esquerdo, diminui ainda a pré-carga do lado esquerdo. Então, assim, quando você tem esse movimento de alteração paradoxal anteroseptal, você propicia alterações no eletro com afunilamento da descidazinha QRS. Então, você tem um S mais profundo na D1, tá certo? Também o Q3, que geralmente é pequenininho, ele está mais profundo, mais apiculado no começo do QRS, em D3, e uma inversão de T3, tá? Porque você não deixa de ter isquemia na parede, você tem alteração de enzimas cardíacas, troponina, peptídeo natriurético, e você pode ter também, porque nos casos mais graves, você vai ter morte também de parede. Você pode ter bloqueio de ramo direito também. Doutora Carla, quem quiser depois uma aula de eletro, vai lá e ela explica tudo, é a minha chefe. Aí, continuando. Mentir alguma coisa? Tem mais alguma coisa, Carlinha? A gasometria. A gasometria, a gente tem algumas alterações na gasometria, decorrente, o paciente, quando ele vai estar dispneico, ele vai estar vai ficar ataque dispneico. Isso vai gerar uma alcalose respiratória, vai ficar ofegante, respirando não profundo, mas rápido. Gera uma hipocapnia, porque vai eliminar CO2 em grande quantidade, e vai ter hipoxemia, porque a gente não vai estar tendo as trocas. Sempre eu vou ter alteração de gasometria? Não, tem 20% dos pacientes que tem alteração nenhuma de gasometria. Tá certo? O dedímero ficou famoso agora com Covid. Todo mundo sabe de dedímero agora. Tem um cristão agora que não tem ouvido falar em dedímero. Então, o padrão é 500, o de corte. Quando a gente tem um dedímero acima de 500 nanogramas, 0,5 micrograma, depende do laboratório, o ponto é 5. Então, tem o dedímero aumentado, então você tem a obrigação de pensar em algum estágio, ou trombose venosa, ou TEP. Agora, é obrigado a ter? Não. O que é que acontece com o dedímero? O dedímero, ele tem uma alta sensibilidade nas alterações tromboembólicas, mas ele tem uma baixa especificidade. Ele pode estar presente em doenças inflamatórias, em neoplasia, em várias patologias que não necessariamente o tromboembolismo. Então, ele serve para, se eu tenho um score baixo, como é o simplificado de Wells, o score é baixo, o dedímero deu negativo, então esquece. Dedímero negativo, você não vai estar achando TEP nem TVP. Aí você vai procurar outra coisa, vai continuar a investigar a causa da clínica do paciente, tá certo? Então, o dedímero, ele tem um valor preditivo, negativo alto, mas positivo não, tá certo? Os exames
Continuando na linha dos exames complementares, o Doppler venoso. Então, assim, é um ultrassom, tem a facilidade de ser um exame não invasivo, você pode fazer na beira do leito, o paciente vem em UTI ou no hospital, é um exame altamente fácil de se realizar, tem o inconveniente de ser executor dependente, mas, assim, para a trombose venosa, nos membros inferiores, ele tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. Se ele é negativo, é contra TEP? Não. Às vezes o paciente embolizou todo o trombo que tinha. O último paciente que eu peguei, cheinha, fiz Doppler, escaneei de fora a fora, ela com TEP clássico, anticoagulada e sem um sinal de trombose no membro inferior. Então, não ter TVP não quer dizer que a pessoa não está com TEP. Então, você tem os critérios, você tem outros exames para ir atrás, tá? Lembrando lá no começo do slide que é 30% a 40% de concomitância. Então, se eu não tiver TVP no Doppler, não quer dizer que eu não tenha TEP. Tá certo? O ecocardiograma, tá? Carlinha, de novo aí. Então, assim, o ecocardiograma, a gente não tem scores definidos de valores, mas como a gente tem alteração na parte ventricular, então vai se ter uma noção, tanto nos TEPs maciços como nos submaciços, do grau de alteração de VD, de insuficiência valvular, porque a tricúspide também vai ter alteração, do repuxo. Assim, ele não vai dar o diagnóstico de TEP, ele vai dar sinais indiretos que você tem TEP e o grau de alteração de função cardíaca que esse TEP causou. Tá certo? Cintilografia. Cintilografia já teve na bola da vez. A cintilografia antigamente era quase, não era o padrão ouro, mas era o que era mais solicitado e mais requisitado, porque aí você pedia o exame e via que tinha alteração de ventilação, perfusão, e aí você já teria que fazer o resto do rastreio de TEP, mas era um exame bem requisitado. E qual que é o problema da cintilografia? A cintilografia bate na mesma tecla lá do dedímero, tá? Então, a cintilografia alterada, eu tenho cintilografia alterada no TEP, mas a cintilografia ela pode estar alterada em várias outras patologias pulmonares, num broncoespasmo, numa simples pneumonia. Então, ela vai estar alterada em várias outras situações que não TEP. Então, a mesma coisa, valor preditivo negativo, ela não tem valor preditivo positivo bom para TEP. Você pode fazer o acompanhamento funcional depois, inclusive depois que você faz o tratamento, você pede uma cintilografia, vê o quanto a parte funcional do pulmão melhorou com o seu tratamento. Mas hoje é muito mais fácil de você ter. Depois, a angio-TC, ela disseminou-se. A gente está numa cidade interior, mas assim, se a gente for pensar na facilidade que se tem de fazer um angio-TC hoje, é muito maior do que você fazer uma cintilografia. Tá? E a gente tem várias vantagens da angio-TC. Então, ela tem uma especificidade maior. Eu já posso ver outras alterações pulmonares associadas, que a cintilografia não me mostraria. Então, hoje, ainda não está nos consensos como padrão ouro, mas a gente já usa clinicamente como padrão ouro. Tá? Hoje, ainda é a arteriografia, o pessoal demora a mudar os protocolos, é igual a flebografia para membro inferior. Acho que o pessoal nem sabe mais fazer flebografia, mas ainda é o padrão ouro. Teoricamente, você com a injeção de contraste, se tiver, é para achar. A mesma coisa aqui com a arteriografia, ela ainda continua sendo o padrão ouro, mas certamente, futuramente, esses guidelines mudam e a angiotomografia, porque é o que é mais utilizado para diagnóstico de TEP hoje em dia. A arteriografia, como eu falei para vocês, aquele mesmo sinal da oligoemia. Você tem a artéria bem dilatada na parte proximal e a ausência de vasos na parte mais periférica do pulmão. Tá? O sinalzinho lá do Westmark, que a gente tinha comentado no raio-x. Diagnósticos diferenciais, né? Não vamos achar agora que tudo que chegar agora cansado lá no PS vai ser TEP. Então, tem os scores para a gente fazer e tem as patologias que a gente tem que pensar, né, de acordo com a faixa etária e a história do paciente. Tá? Então, obviamente, qual é a repercussão principal do TEP? O que é que a gente tem? Sintomatologias cardíacas, pela insuficiência cardíaca direita, e a parte pulmonar. Então, todas as patologias todas as patologias que eu tenho na parte pulmonar, que causem dor, tosse, desconforto respiratório, eu tenho que fazer
que fazer diagnóstico diferencial com TEP no PS dos pacientes. E a mesma coisa aqui na parte cardíaca, tá? Dissecção aqui também está na parte do aguda, do torácica, não custa nada afastar também. Isso aqui, a maioria, pelo menos essa parte cardíaca e pulmonar, um TC quando faz, graças a Deus, já ajuda bastante. E você só vai para TC, na verdade, quando você está pensando em TEP, mas afasta várias patologias dessa. Paciente que já tem história, já tem DPOC, ele pode estar descompensando o DPOC, mas também não pode esquecer que ele pode estar desenvolvendo um TEP em cima do DPOC. O caso vai ser mais crítico. Então, tem que pegar a história do paciente. Viajou, ficou acamado, todos aqueles fatores de risco e conversar bem com o paciente para ver o que desencadeava antes as crises dele. Então, tem que ter o feeling clínico aqui para fazer o afastamento dos diagnósticos diferenciais. E porque é importante classificações. Classificações são importantes porque, a partir das classificações, a gente faz a definição e a organização para tratamento. Então, a European Society of Cardiology e a American Heart Association, em 2011, no CHEST de 2011, eles já faziam a classificação do TEP em TEP maciço. Isso aqui você faz para também score de risco de óbito, tá certo? Então, o risco iminente de vida, 20% dos casos, graças a Deus, tá certo? É a minoria, então tem TEP maciço. TEP submaciço, uma classe intermediária, 32%, e o TEP não maciço, 48%. Por que isso é importante? Porque, além da gente saber que, por exemplo, que o TEP maciço ele tem um risco maior de óbito iminente, as terapêuticas também são diferentes. Então, você tem que classificar o paciente do TEP para propor o tratamento correto para ele. Tá certo? No TEP maciço, a gente vai ter a falência de VD associada a sinais clássicos de choque cardiogênico. Tá certo? Veja bem, PA sistólica menor que 90, PA diastólica menor que 60, ou um decréscimo de 40 milímetros de mercúrio na sua PA basal. Lembrando que scores são feitos para ajudar, e valores tabelados também. Minha basal é 9/6, não me trombolizem chegando no PS se só tiver com a crise asmática. Então, assim, tem que ver o paciente, como era a pressão dele, tá certo? Que aqui no meu basal eu já estou aqui no TEP maciço, quase, em termos pressóricos. Então, tem que se ter uma visão clínica, não é só pegar um valor numérico e aplicar no paciente. Mas aqui, ó, se essa pressão for responsável pelo quadro de choque cardiogênico do paciente, e ele estando necessitando de droga vasoativa, então esse cai num TEP maciço, tá certo? E que tem indicação de fibrinólise, ok? Os outros sinais de choque cardiogênico, paciente grave que chegou a ter PCR, então tudo isso fica no grau mais grave, que são 20% dos pacientes, tá? O TEP submaciço, se é aquele, não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá, então sempre quem fica no intermediário causa um pouquinho de problema, inclusive aqui para a terapêutica. Então, hoje ainda, a gente tem consenso já definidos na terapêutica do TEP maciço e do não maciço. O submaciço ele está no meio do caminho ainda em definição terapêutica, tá certo? Em termos de consenso, a gente vai falar um pouquinho melhor para frente. Então, o intermediário seria aquele paciente que também tem falência de VD. A doutora Carla vai fazer lá o ECO, tem um monte de alteração de VD. Ele tem falência de VD, mas ele não tem ainda alterações de choque cardiogênico. Não precisa, não tem queda de PA, não tem alterações, mas a parte cardiológica, o TEP é de certa forma, a alteração da hipertensão pulmonar é grave, chega a lesar ventrículo direito, mas não chega a levar a choque. Tá? E os não maciços são os casos mais simples, graças a Deus, que você hoje em dia dá para anticoagular até de forma domiciliar, sem nem internação, sem precisar mais fazer internação hospitalar. Bom, tabela, eu sei que essa tabela aqui é para a doutora Moema e para a doutora Kelly. Então, assim, são tabelas de prognóstico. A gente já viu que na classificação nós temos o TEP maciço, o submaciço e o não maciço, tá? Houve a forma... Por que critérios de prognóstico são importantes? Porque você vai ter uma avaliação do risco de óbito. Aqui foi feito, em 30 dias, qual a percentagem
de chance desse cidadão que está com TEP ir a óbito, tá certo? Então, o score foi feito, esse score é americano, de base. Depois, em 2014, mais ou menos, o pessoal da Europa validou e, ó, nós aqui, Brasil. 2019, o ano passado, o pessoal lá de Ribeirão Preto fez a validação desse score aqui para a população brasileira, tá certo? Então, nós temos o score original, com a versão de pontuação original, e a versão simplificada, tá certo? Nesse score, ele é por que eu falei que é mais pessoal que está na UTI, que são pacientes mais graves, que é para ver a probabilidade de óbito em 30 dias, tá certo? Você tem uma gama de pontos para fazer, e vou relembrar de novo. Por amor de Deus, não pense em memorizar score nem tabelas. Elas existem para guiar, não perdam sua massa encefálica com isso. Então, tem as pontuações aqui, conforme o somatório que o paciente tenha, tá certo? O PESE. E aí, quando vocês simplificaram, para facilitar a aplicação, mas quando você simplifica esses scores, geralmente eles perdem um pouco de acurácia. Eles mesmos, o pessoal de Ribeirão Preto, viram isso no estudo deles, que perde um pouco de acurácia no simplificado. Mas, num leito de UTI, talvez seja mais tranquilo aplicar. O paciente, alguns estão até entubados, então já a classificação fica mais tranquila. E aí, desse score, como é interpretado? Porque, se você for olhar, da classe 1 e 2, a gente tem um índice de óbito de 1 a mais ou menos 3. Quando fez a simplificação, a chance de óbito em torno de 1%. E quando tem um pontinho só daqueles, que no simplificado só é 5 pontos, né? Não sei se vocês... Depois, quem quiser pegar, a gente dá a tabelinha. Então, em torno de 10% de óbito em 30 dias. Só que, quando a gente pega a classificação separada, isolada, a classe 5 tem em torno de 24%, quase 25% de chance de óbito em 30 dias. Então, é aquele paciente que você vai ter que estar em cima, aquele paciente, provavelmente esse aqui, ó, é o TEP maciço. Então, isso é para você ter uma avaliação de prognóstico e intensificar mais ainda os cuidados naquele paciente. Porque é um paciente que você tem grande chance de perdê-lo na UTI. Pronto. Agora, o tratamento. Já deu uma pincelada, né, do tratamento com relação ao TEP maciço com estabilidade hemodinâmica, tá? Foi, como eu falei, a terapêutica está bem definida. Aqui, como as outras patologias que foram feitas nos outros módulos, a parte de IAM e a parte de AVC, que tem um gap para fazer trombólise, o tratamento do TEP maciço é a fibrinólise, tá certo? Normalmente, a fibrinose é feita de forma sistêmica, não há necessidade de se ter uma hemodinâmica, a princípio, para fazer, tá certo? O time aqui de aplicabilidade é até melhor do que a parte cardíaca, que tem aquele de 1 hora e meia melhor, no máximo 2, se não der certo, já faz a fibrinose onde está. E também a parte neurológica, que o gap é em torno de 4 horas, 5 horas no máximo, 4 horas e meia. Aqui não, ó. A gente pode, idealmente, 48 horas a 72, mas você pode fazer fibrinose até 14 dias. Então, o pulmão, ele aguenta mais a pancada do que o coração e do que o cérebro, tá certo? E a fibrinólise é uma fibrinólise padrão. Quem assistiu às aulas da parte cardíaca, quem assistiu a parte de neuro, onde tinha as indicações de fibrinólise. A gente, aqui no Brasil, tem praticamente a estreptoquinase e a alteplase, tá? Essa é a forma de apresentação, tem 1,5 milhões de unidades. Existem alguns trabalhos que advogam que, quando você faz essa infusão em 2 horas, igual a alteplase, você tem menos riscos de sangramento e é mais eficaz, mas, no padrão, em geral, você faz um bolus de 250 EV em 30 minutos e depois faz infusão contínua de 100 mil unidades hora, e isso em bomba de infusão. Tá? Essa é uma fibrinose padrão, na parte cardíaca faz assim, na neuro faz assim, na parte para pulmão também, tá certo? A dose da alteplase também é mais ou menos similar, gente. Tem as ampolas de 50 miligramas, a dose é de 100, você faz um bolus de 10 miligramas, inicialmente, de 2 a 5 minutos, na verdade, e depois mantém o resto da infusão em bomba de infusão para completar 2 horas, tá certo? Pós-trombólise, você deixa o paciente com heparina não fracionada, a de alto peso, não é
o Clexane não, é em bomba de infusão também. E, de preferência, fazer um check-up antes com o TTPA para ver se ele não já está largado demais. Porque se o TTPA estiver acima de 3, você também não inicia logo a heparina. Então, tem que voltar para a faixa terapêutica para poder você iniciar a heparinização. Nesse caso aqui dos TEPs, está bem estabelecido que o tratamento no maciço, que é o paciente com falha de VD e com instabilidade hemodinâmica, é a trombólise. O estudo que foi feito inicialmente, que é desde do CHEST 2, a 9ª edição, 2012, o primeiro trabalho que foi feito, o trial, era assim, só foi recrutado 8 pacientes. 4 do grupo da trombólise ficou vivo, todos os 4 da heparina morreu. Então, para TEP maciço com estabilidade hemodinâmica, não dá para fazer estudo longo, porque você não tem que ter um nível A, então o nível é 2C, e vai continuar 2C. No 2016 continuou 2C, não vai mudar, porque ninguém vai querer um nível A de evidência matando gente só para confirmar que a fibrinólise é mais eficiente. Todos os pacientes que foram tratados com heparinização, no caso do TEP, com instabilidade hemodinâmica, falência de VD e instabilidade hemodinâmica, todos faleceram. Então, é proibitivo um tipo de estudo desse. Vai continuar 2C a indicação e definido o que é trombólise. Deixa eu só... Beleza? Agora, se eu vou fazer trombólise, eu tenho que lembrar das contraindicações. Tá certo? As contraindicações para trombólise. Então, qual é a principal complicação de trombólise? Tá certo? Por que eu não faço trombólise para todo mundo? Então, a trombólise ela tem um índice de complicação em torno de 10%. Tá? E desses 10%, em torno de 2 a 3% é sangramento do sistema nervoso central. Isso mata. Então, mata igual a TEP. Então, eu não posso ter um tratamento que mate mais do que a própria doença. Então, tem que se justificar. Nos maciços, mata se eu não fizer. Mas se eu fosse fazer fibrinose num TEP não maciço, sem sentido algum, o tratamento ia matar mais do que a doença. Isso não existe. Então, a gente tem que... E para fazer, mesmo no TEP, com instabilidade hemodinâmica, eu tenho que olhar que existem contraindicações. Não posso passar por cima das contraindicações. Tá certo? Então, um AVC cerebral, um AVC hemorrágico. Aqui até para anticoagulação também é contraindicado. O isquêmico com menos de 3 meses, tá? Isso saiu, ó. É até recente que essas publicações do CHEST, ele vai ocorrendo e mantendo os guidelines. De 2016. Então, trauma ou cirurgia do sistema nervoso central. Vocês veem que o cérebro, ele é quem manda, né? É menos de 1 mês. Sangramento ativo ou dissecção de aorta, para não aumentar e piorar, e ter até ruptura. Se você tem discrasia com plaquetopenia ou INR acima de 1,7, aqui geralmente dos pacientes que já têm insuficiência hepática, alguma alteração, ou mesmo já desenvolveu discrasia por outro motivo, é contraindicado fazer fibrinólise. Paradas cardiorrespiratórias longas, acima de 10 minutos, é uma indicação absoluta de contraindicação para fibrinólise. As paradas cardiorrespiratórias mais curtas, com menos de 10 minutos, também é uma contraindicação, mas, no caso, veio para a parte de contraindicações relativas no outro CHEST. No anterior, só tinha um. Parada era indicação de ser contraindicado. Mas aí eles definiram como uma contraindicação relativa quando é menor do que 10 minutos a parada. Uso de streptokinase. Streptokinase, ela é produzida pelo Streptococcus B, hemolítico, todo mundo sabe lá. Quase cansada já, ó. E aí o que é que acontece? Você tem a possibilidade do organismo desenvolver anticorpos contra ele. E se você for fazer a segunda vez uma fibrinólise com ele, não ter efeito nenhum. A pessoa tem que ter muita falta de sorte para precisar de ter 2 patologias que precisem de fibrinólise, mas vai saber. Se já usou streptokinase, é contraindicado reutilizá-la. Aí você teria que ir para a alteplase. Está perto já de acabar, viu? Não vão ficando tristes, não. Até porque a voz já está quase. Fala igual a mulher da cobra, né? As contraindicações relativas, tá certo? A gente tem algumas contraindicações relativas, você tem como compensar o paciente, até porque a gente tem aquele gap maior para fazer a fibrinólise, você pode fazer até 14 dias. Existem algumas coisas que você tem como compensar para depois fazer a fibrinólise. Um deles aqui, ó, hipertensão. Você pode compensar essa pressão e, no futuro, paciente compensado, fazer a fibrinólise. Pacientes acima de 75 anos têm que pensar e ver o resto dos scores. Por quê? Porque
A gente tem score para sangramento, além desses fatores de risco. Por exemplo, o score de Improve. O cara tem 75 anos, ele ganha uma pontuação lá. Você tem tem vários scores para sangramento. No TEP também tem o RIET. E aí você, só 75 anos contraindica? Não, você vai ver se ele tem mais alterações que justifiquem não fazer a fibrinólise. Porque eu estou pensando aqui no TEP maciço, é uma patologia que vai levar a óbito. Como eu já falei, para a área respiratória, gravidez, biópsia, ou você puncionou um vaso, por exemplo, uma subclávia, recentemente também não pode fazer fibrinólise, sangramento intestinal, ou uma formação que facilite, e nas pericardites agudas e derrame pericárdio, né, na parte infecciosa, séptica. Também é contraindicado fazer fibrinólise. Continuando no TEP maciço, a gente tem a possibilidade de fazer fibrinólise em loco? Tem. Só que é mais difícil, isso é feito em hemodinâmica. Você vai esperar só ter um serviço de hemodinâmica para fazer fibrinólise? Não, você faz a fibrinólise sistêmica. A doutora Moema está lá com o paciente na UTI, ela vai fazer a fibrinólise dela lá na UTI. Tem todo o know-how para fazer isso. Agora, o que é que advogado? Onde há a possibilidade de fazer em loco? Porque você tem o efeito mecânico do catéter para quebrar o trombo, microfragmentar. Então, você melhoraria, você já reduziria tanto a hipertensão pulmonar, como ajudaria na recuperação do VD, tá certo? E você consegue utilizar uma menor quantidade de fibrinolítico. A gente tem aquelas ampolinhas de 50, mas a gente tem as ampolas de 20 também de alteplase. Então, você consegue fazer uma fibrinólise mais efetiva com menos trombolítico. Aí, aqui é a briga na fibrinólise em loco para alguns trabalhos, alguns advogam que no submaciço a fibrinólise sistêmica não tem sentido, porque todos os trabalhos mostraram que o grupo da heparina morre menos gente do que o grupo da fibrinólise, no submaciço, sem estabilidade hemodinâmica. Então, o que é que acontece? Quando se soma a morte pelo próprio TEP e pelo sangramento que se teve no sistema nervoso central, o grupo da heparina teve mais benefício. Só que eles continuaram fazendo o segmento dos pacientes e viram que a recuperação da parte pulmonar e cardíaca, a longo prazo, naquele grupo de pacientes que era da fibrinólise, foi melhor. Então, assim, se eu vou fazer um estudo para TEP, meu endpoint primário é tirar a mortalidade. O paciente é uma patologia que mata, a primeira coisa que eu tenho que corrigir é mortalidade, eu tenho que intervir no que não mata. Segundo ponto, ele causa disfunção tanto cardíaca como pulmonar. Então, meu próximo objetivo é reduzir essa disfunção cardiopulmonar. Então, o que é que os estudiosos que ainda estão brigando no submaciço advogam? E está rolando estudo para saber se eu conseguindo fazer fibrinólise em loco, com a quantidade menor de fibrinolítico, eu caio essa mortalidade do grupo, porque eu vou diminuir a chance de estar tendo sangramento com menos fibrinolítico, e aí eu tenho uma resposta melhor a longo prazo, com recuperação melhor da parte da função cardiopulmonar. Então, consenso não existe no submaciço, mas hoje a indicação no submaciço é a anticoagulação. O único que tem indicação de fibrinólise é TEP maciço com instabilidade hemodinâmica. Embolectomia cirúrgica. Aqui literalmente só é feito nos pacientes. O termo é quase na boca do corvo. Por quê? São aqueles pacientes que você não pode fazer fibrinólise, tem alguma contraindicação daquelas para fibrinólise, ou que está fazendo fibrinólise e não está tendo uma boa evolução. Porque é uma cirurgia difícil de execução. Você vai ter que fazer uma esternotomia no paciente, tá certo? O paciente vai ter que ficar em SEC, em circulação extracorpórea, igual uma cirurgia cardíaca, para você acessar o tronco pulmonar e tentar fazer a aspiração desses trombos. É uma cirurgia com alto índice de mortalidade. Ela é reservada só para os casos de contraindicação absoluta para os TEPs, que você não pode fazer a fibrinólise, e nos pacientes que não estão respondendo à fibrinólise, que aí você tem que fazer alguma coisa, não vai deixar o cidadão morrer. Vai para a guerra com a arma que tem. E agora, que é o que a gente mais faz, podia ter falado antes, né? Ninguém estava mais cansado, já filtrava. Essa parte aqui é o que interessa para a maioria. Tá? A fibrinose aqui, quem vai fazer é a minha galera aqui do time forte aqui da UTI. Mas essa parte do tratamento do TEP não maciço, pelo menos o tratamento inicial, todo médico tem que saber fazer. É imperativo. É igual quando chega lá no
pronto-socorro, um infarto, que tem que dar o AS, que tem que dar o nitrato de sulfurida, tem que dar remédio para dor, que tem que fazer o clopidogrel. Todo mundo tem que estar fazendo, tem que fazer uma parte inicial na urgência. Aqui no TEP também tem que fazer. Tá certo? Então, TEP não maciço. A gente tem uma gama de formas de anticoagular o paciente, tá certo? Hoje em dia, naquela classificação 1 e 2, que são a taxa de mortalidade é baixa, você pode fazer o tratamento do TEP, inclusive de forma domiciliar, só com os anticoagulantes orais, sem nem internar o paciente, mas pensando que esse paciente está no hospital e eu vou heparinizar. Então, eu tenho a heparina não fracionada ou de alto peso molecular, tenho a heparina fracionada de baixo peso molecular, mais conhecida, né? A maioria das pessoas conhece facilmente a enoxaparina, tá? E a gente tem os heparinoides, né? Essas duas aqui, eles são todos açúcares, né? Glicosaminoglicanos, e em 2000, mais ou menos, foram descobertos, aí foi um avanço na parte da heparinização, que são os heparinoides, são pentasacarídeos, também açúcar, mas sintéticos. Aí tem outros, tem deltaparina, existem outros heparinoides sintéticos, tá certo? Mas na nossa região, estou falando aqui porque são drogas que existem aqui, todo mundo tem que ter um know-how de uso delas, tá certo? Heparina não fracionada, a de alto peso. Sempre que você pega um paciente com suspeita de TVP ou de TEP no PS, você tem que fazer a dose de ataque desse paciente, tá certo? É quase uma receitinha de bolo, gente. 80 unidades por quilo. Eu sempre digo para o pessoal, os alunos, quando a gente está conversando, olha, se você pega um adulto, jovem, padrão, com um peso médio de 70 quilos, e você joga isso aqui, 80 vezes 70, vai dar 5 mil e um pouquinho. Você não tem que ficar categórico. Então, chegou no PS, suspeita de TEP ou TVP, 1 ml de heparina é V. Então, serve para quase todo mundo. Óbvio que se eu vou pegar aquele caquético ou aquele obeso, eu vou ter que fazer os ajustes de dose. Mas numa população que eu estou vendo aqui, nossa, todo mundo aqui ia ganhar 1 ml na dose de ataque, que seria 80 unidades por quilo. Tá certo? Manutenção depois. A manutenção da heparina não fracionada, então é outra regrinha, quase outra regrinha de bolo. Se eu pensar num paciente de 70 quilos também, e fizer a multiplicação, 18 unidades, vezes o peso do paciente, vezes as 24 horas, tem que contar assim, tá certo? Em média, vai dar 30 mil unidades. Um pouquinho para mais, se o paciente tiver mais peso, um pouquinho para menos. No paciente que está na UTI, você tem como fazer categoricamente o peso certinho. Mas, em média, numa população como essa que eu estou aqui, 30 mil unidades por dia de heparina, para deixar ele heparinizado pleno, com a heparina não fracionada ou de alto peso molecular. Tá certo? Lembrando que quando eu inicio a heparina, eu tenho que fazer acompanhamento de duas coisas. Tá? Uma delas é se não vai induzir plaquetopenia. Então, eu tenho que ter um hemograma basal e tenho que ter, no mínimo no outro dia, um hemograma para ver se eu não tenho queda de plaquetas. Mas eu preciso fazer o acompanhamento. Se eu estou, principalmente, fazendo infusão contínua, não seja subcutâneo, eu tenho a obrigação de fazer o acompanhamento da dosagem do TTPA, para ver se ele está alargando. O meu get, né, meu endpoint, que eu quero atingir é aumentar de 1 vez a 2 vezes e meio o valor normal, que vai ficar mais ou menos em torno de 50 a 70 segundos, tá certo? E aí, isso aqui é meio que utópico. A gente não consegue, normalmente, ficar fazendo TTPA de 6 em 6 horas nas UTIs, que seria o ideal. Por quê? Porque se você tiver um alargamento excessivo do TTPA, você tem que reduzir, aí tem as tabelinhas específicas para redução de velocidade de infusão. Tá? Por isso que onde você não vai fazer o protocolo completo, melhor que se faça subcutâneo. Porque a absorção vai ser lenta e contínua e você não vai ter esses gaps de aumento de mais ou redução de mais. Mas, pelo menos, uma vez diária, se é assim que a UTI funciona, tenha o TTPA para a gente ver o alargamento do TTPA, que isso aqui serve para heparina de alto peso, tá certo? A não fracionada. Ok? Agora, existe a facilidade. Eu sou apaixonada pela enoxaparina. Tá? Eduardo, já pensou se o Arthur chamasse Enox ou seu Enox? Então, assim, enoxaparina, ela veio para ajudar a facilitar o tratamento dos pacientes, tá certo? É administrada de forma subcutânea. Para o tratamento, você faz... Essa dose de ataque é feita do mesmo jeito quando a gente vai fazer a subcutânea, a não fracionada, tá certo?
de baixo peso molecular, desculpe. Então, a dosagem é 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, tá certo? Então, se eu tenho 60 quilos, eu vou usar 60 miligramas de 12 em 12 horas para ficar anticoagulada plena. Lembrando que a enoxaparina não adianta pedir INR, nem TTPA, porque eles não fazem alterar, a enoxaparina não altera esses parâmetros, tá certo? Então, assim, eu tenho uma dose padrão, posso tratar o paciente uma vez por dia só. Então, a dose seria de 1,5 miligrama por quilo, se eu for fazer só uma vez por dia. O que é que a gente tem que ter cuidado aqui no caso da enoxaparina? Já que eu não tenho o controle real, como eu tenho como fazer aqui, ó, de 1,5 a 2,5 da não fracionada. Eu tenho que ter cuidado nos pacientes obesos, tá certo? Nas crianças, o uso dela fica mais dificultoso. Gestantes, tá certo? Então, assim, aqui na nossa região, a gente não tem como fazer a dosagem da anticoagulação do 10A, porque quando você coleta, mais ou menos em 3 horas, você tem que fazer o exame, senão, e aqui nenhum dos laboratórios fazem. Então, você não tem como fazer a dosagem da atividade anti-10A, que é feita nesses pacientes, nos obesos, para você ter uma noção se você está anticoagulando corretamente. Por quê? Se vocês forem prestar atenção, nos guidelines, tem alguns que advogam que você não deve passar de 100, de 12 em 12. Tem uns que são um pouquinho mais elásticos e vai até 120. Tanto é que a gente tinha pola, saiu do mercado, de 120 de enox, aí é de 20 miligramas, 40 miligramas, 60, 80 e 100 hoje. Praticamente excluíram a de 120 do mercado, porque o obeso que tivesse esse peso era 120 de 12 em 12. E alguns guidelines advogam que você não deve passar da dose de 100 de 12 em 12. Assim como aqui, ó, eu também não devo passar de 40 mil, tá? Tenho que fazer o controle. Fundaparinux, como eu falei para vocês, a vantagem que a gente tem, você pode usar estável, anticoagula bem o paciente, e principalmente na parte cardíaca, o pessoal usa mais, ele causa menos sangramento, então tem menos complicação do que a heparina padrão, tá? Mas relembrando, ela não é usada como indicação para aqueles casos que o paciente tenha plaquetopenia induzida por heparina. Então, ela também é contraindicada nesses casos de plaquetopenia induzida por heparina. Ela é mais estável, causa menos complicações, menos sangramentos, mas não é para ser usada em plaquetopenia causada por heparina. Doses. 2,5 é na profilaxia, no caso da Fundaparinux. Aí aqui as doses são padrão. 5 miligramas subcutâneo para menor do que 5 quilos, 7,5 entre 50 e 70, e 100, desculpa, aqui é a maioria dos pacientes, e 10 miligramas subcutâneo para os gordinhos, acima de 100 quilogramas. Continuando nos não maciços, agora a gente vai falar dos anticoagulantes orais. Eu posso tratar o paciente de forma domiciliar. Qual o problema aqui? A varfarina, para quem não lembra, ela é um inibidor é uma antivitamina K, tá certo? O inconveniente da varfarina é que ela só começa a ter a sua atividade antitrombótica, na verdade, depois de 3 a 5 dias de uso. Nesse período, ela tem que ser usada junto com a heparina, não pode ser usada única, exclusivamente, separadamente. A gente, nesse caso, geralmente tem que fazer a internação hospitalar para atingir o nível de coagulação, que vai de 2, você tem que controlar aqui no INR, gente. Eu tenho que ter um INR entre 2 e 3, para poder suspender a heparina. E outro adendo que a gente tem que prestar atenção, às vezes tem gente que faz varfarina sem heparina, mas tem que lembrar que os fatores de coagulação 2, 5, 7, 9, eles têm uma meia-vida maior no organismo, você vai inibir a produção, mas o que já tem lá dentro vai demorar de 2 a 3 dias no organismo, só que ela também inibe a produção da proteína C e da proteína S, que são anticoagulantes naturais. Então, a varfarina, isoladamente, no início, ela aumenta o estágio protrombótico do paciente, podendo causar até necrose de pontas de dedo. Então, você não deve iniciá-la aleatoriamente. Ela, se for para início de tratamento, tem que iniciar associada com heparina,
tá certo? Depois que vira o INR, isso vai sendo acompanhado laboratorialmente. Quando eu tenho um endpoint de 2 a 3 no INR, aí eu tenho como suspender a heparina e manter só a varfarina, tá certo? E o nosso conhecido xarelto, que é a rivaroxabana, que veio dar um salto, todos os DOACs, na verdade, mas aqui na nossa região a gente tem praticamente o uso do xarelto, que aí a gente consegue tratar tanto a TVP como o TEP de forma domiciliar, tá? Sem a necessidade do uso de heparina. Essa foi uma vantagem fantástica que os DOACs vieram para o mercado. Tem as limitações, né, Carlinha? Então, varfarina, ela continua ainda para os pacientes nas profilaxias com válvula. A varfarina continua, não é só pelo preço. Eu sempre pensava assim, na hora que sair a patência, porque uma caixa de xarelto é em torno de R$200, uma caixinha de varfarina é R$20, R$30, eu digo, na hora que cair a patência, que baixar o preço, varfarina sai do mercado. Mas não sai, porque tem algumas patologias específicas, algumas condições específicas que só ela. Por exemplo, o estudo aqui para obeso para xarelto é temeroso você usar ele em obeso mórbido, porque a dose de coagulação, de anticoagulação não é bem estudada nos obesos. Nas SAFs também, a dose é para ser maior, então estudos para aumentar essas doses. Ainda continua sendo a varfarina. Nos pacientes da cardio, na parte da profilaxia por válvula, também continua sendo a varfarina. Então, não é só a questão de preço. Isso aqui são as medicações orais, que a gente faz a extensão do tratamento de 3 a 6 meses do TEP, tá certo? Só que assim, vocês lembram que de 30% a 40% a gente tem concomitância com TVP, não foi assim? Então, quem vai mandar no tempo de anticoagulação vai ser a TVP. Porque nas TVPs proximais, hoje é consensual que nas não provocadas a gente faz uma anticoagulação extensiva por 1 ano e meio. Então, se cair na concomitância, quem vai mandar no tempo de tratamento vai ser a TVP. Tá certo? Vai mudando os guidelines. Antes a gente tinha 3 meses para distal, 6 meses para proximal e braço. Hoje a tendência é extensiva, 3 meses para distal e 1 ano e meio para braço e para proximal. Só um adendo, a gente não tem só a rivaroxabana no mercado, tá certo? A gente tem a rivaroxabana, que foi o carro-chefe, a pixabana, que é o Eliquis, a dabigatrana, que é a Pradaxa, e a lixiana, que é o endoxabana. Esses dois aqui já tem bem desenvolvido aqui no mercado brasileiro. Aqui em Imperatriz, a gente praticamente, a capilaridade chegou da rivaroxabana, a baia é mais forte. A baia já chegou, inclusive, no território arterial. Então, eu costumo brincar com a menina que passa da baia lá, que eles têm já uma cota lá no New England. Eu perguntei quanto era a cota, que eu queria publicar alguma coisa lá. Tudo sai no New England. Tudo que é de estudo. Então, eles já estão um passo à frente. Foram estudar, descobriram a droga e vão aumentando o uso, ampliaram o tempo de uso, aí aumentaram para a parte de profilaxia. Já tem estudo para profilaxia intra-hospitalar com o uso da rivaroxabana. Então, agora é só montar trials para o uso de uma droga que eles já conhecem, o mecanismo de ação. Quais são os inconvenientes dos outros? E aí não vão ganhar da rivaroxabana. Preço é mais ou menos similar. Então, todo mundo é no R$200, 200 e pouco. Não vai ganhar por preço. Mas, se vocês prestarem atenção, a rivaroxabana, depois da dose de ataque, que são 3 semanas, a gente vai ter uma dose única por tempo estendido. Os outros não. São 2 vezes a dose. E os outros aqui, os novatos, a dabigatrana e a endoxabana, você tem a obrigação de fazer o tratamento inicial com heparina. Ou seja, de todo jeito, ou eu ia fazer com enoxa de forma domiciliar, ou eu ia ter que internar o paciente, que perde a vantagem que isso a gente já ganhou com a rivaroxabana, que não temos que internar mais os pacientes com TVPs. Eu ainda não sou tão corajosa, não. TVP muito extensa, proximal, com risco de transformação em cerulha, eu ainda deixo internado um período com heparina para depois mandar para oral. Mas quando são TVPs, mesmo proximal, sem um edema tão intenso, e aí todas as distais, tratamento de forma domiciliar, a não ser que o paciente não tenha dinheiro para comprar o xarelto. A profilaxia. Doutora, a profilaxia ficou por fim? Sim, porque a gente não tinha feito nada disso se tivéssemos feito uma profilaxia, tivéssemos evitado a patologia. Não precisaríamos saber o restante. Então, o mais importante da aula aqui é a profilaxia, tá certo? Então, eu tenho que fazer profilaxia. Quando eu faço aqueles score, com todos aqueles fatores de risco,
eu vou classificar o paciente como baixo risco, risco moderado ou risco alto de ter TVP. Repetindo, os scores foram feitos para a gente interpretar e até aplicá-los, não memorizá-los. Na parte de profilaxia, eu costumo usar para minhas avaliações pessoais e quando eu vou fazer a avaliação de risco, para a parte cirúrgica, o score de Caprini. É uma tabela lá com um monte de itens de checklist com a pontuação X. Você só tem que fazer a classificação, dar o risco, para saber se o risco é baixo ou se o risco é alto e moderado e o tempo de extensão de profilaxia que você vai fazer. Tá certo? Então, os pacientes com baixo risco, a enoxa de 20, uma vez por dia, ou a heparina de alto peso molecular, 5.000 unidades de 12 em 12. Os pacientes de moderado a alto risco, eu aumento a dose da enoxaparina para 40 unidades subcutâneo dia, e a não fracionar, a de alto peso molecular, é 5.000 de 8 em 8. O fundaparinux, que também é usado na profilaxia que a gente tem na cidade, é 2,5 por dia a profilaxia. Lembrar que a gente tem algumas exceções. Obesos, a profilaxia dobrada, estenderam isso para o Covid, mas isso já é padrão nos obesos, é 40 miligramas de 12 em 12. Para aqueles obesos mórbidos, com IMC acima de 50, inclusive, a profilaxia já passa a ser 60 de 12 em 12, e já é um padrão para obeso que não é novidade no Covid, já existia, já era protocolo. E, quando eu não puder anticoagular o paciente teve um AVC hemorrágico, tem cirurgia recente ocular, fatores que contraindicam a anticoagulação, eu coloco, ou teve um trauma e está com fratura de fêmur, vai ter que operar, e eu não vou poder estar com ele anticoagulado. Então, você, para evitar TEP, você usa os filtros de via cava, de preferência, os removíveis, porque se for por um curto tempo, você faz a cirurgia, depois tira, e o paciente não precisa ficar com corpo estranho na cava. Mostrando aqui como seria a implantação do filtro de cava, ele segura os êmbolos. Óbvio que você vai ter, às vezes, embolias pequenas que não causem um TEP maciço. Não quer dizer que porque o filtro ele não trata nada, ele só evita que o trombo suba. Então, você vai ficar com a parte da clínica, do inchaço, da dor, da síndrome pós-flebítica que o paciente vai ter, no caso das contraindicações para anticoagulação, porque o filtro só impede que o trombo ascenda para o pulmão. Bom, gente, eu converso igual a matraca quando liga. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E se tiver interesse, ou em algum dos artigos citados, ou algum interesse na aula, pode me mandar no privado, que eu passo tranquilamente para vocês. Tá bom? Obrigada.